não só ficar brincando com isso aqui. Estou dançando. O que mais está escrito? Festa com... Pessoas, olha aqui, ó. Eu vou começar mapeando a América Latina na seguinte condição, tá? Nos últimos anos, dentro da América Latina, nós temos vivido uma certa instabilidade política, certo? Uma certa instabilidade política nos últimos anos. Detalhe, se eu não me engano, foi em 94, na URGS, se eu não me engano, veio uma questão falando do processo de impeachment. E todo mundo marcou o Brasil, quando a resposta era a Venezuela. Também o presidente, naquele momento, viveu um processo de impeachment. Tá? Bom, então não só no Brasil, como na Venezuela e mais recentemente no Peru. Olhem só, vamos falar de cada um desses países então, dando essa condição. Venezuela, gente. A Venezuela é um país da OPEP. Todo mundo de repente espera alguma coisa do Hugo Chávez aí da vida. Né? E todo mundo fica assim, estudando lá assim, ó, política de lá, tal. Mas na URG, gente, qualquer outro vestibular, é aquela história, vem pelo cantinho, né? Então, olha só, vamos caracterizar economicamente a OPEP, depois vamos caracterizar o Mercosul, Argentina, Uruguai e Paraguai. O Brasil nós vamos trabalhar depois, os livros 4 e 5, né? A OPEP é o terceiro produtor de petróleo dentro da OPEP. Dentro da OPEP é o terceiro maior produtor de petróleo. Simulado Mauá 2000. Uma questão falando exatamente sobre isso. URG 2001. Uma questão que falava exatamente que tinha caído no simulado. Inclusive, essa questão está no livro de vocês, mais adiante, um textão, coisa parecida também, e falava assim, vinha na questão, né, país da OPEP, tal, e vinha, botei na questão um quadrinho dos países produtores de petróleo na OPEP. Na prova da URG vem um quadro dos países produtores de petróleo da OPEP, e que destacava a Venezuela ser exatamente o terceiro maior produtor de petróleo dentro da OPEP. Tá? Então, para ver que a gente mata isso aí tudo. Agora, onde é que é a produção de petróleo na OPEP, gente? Lago Maracaibo ou Maracaíbo, tanto faz, né? Ó. Certo? É a área de produção de petróleo da Venezuela. Onde é que fica, gente? A noroeste do país, tá? Ó. No limite norte para oeste, tá? Ó. Aqui é assim, ó. Quase na fronteira com a Colômbia. Aqui tem o lago de Maracaibo, que é a principal área de produção de petróleo dentro da Venezuela. Rapidamente, esse quadro de estabilidade política dentro da Venezuela. Gente, exatamente por essa condição, a Venezuela cresceu muito rapidamente na sua economia, em função do petróleo. Tá? O que está acontecendo hoje dentro da Venezuela é uma coisa meio sui generis, né? Ó, tem um presidente populista, né, extremamente demagogo, né, militar, que é o Hugo Chávez. O que aconteceu? Né? Na verdade, o que aconteceu na Venezuela agora esse fim de semana foi uma comédia de erros, né? Ó, porque parcela da população descontente com os rumos dados para a economia pelo Hugo Chávez, né, resolveu, à base da força, né, de greves estabelecidas, desconstituir o governo. Uma parcela, o que eu estou contando para vocês não vai ser objeto de questão direta, né? Eu suponho que não. Mas a questão da instabilidade política é constante nesses países nos últimos anos. Então, um país que enfrentou uma instabilidade, Venezuela. O que aconteceu? Tem uma parcela da população do lado do presidente e uma parcela da população contra o presidente. Quem está a favor do presidente? As camadas mais pobres da população. Quem é contra? As camadas mais abastadas da população. O que aconteceu nesse processo? Um golpe militar, que depôs o Hugo Chávez. Mas o que os caras não contavam era exatamente o quê? Com a resistência popular de enfrentar essa situação. O problema foi que colocaram um cara lá para presidente que fechou o Congresso, né? Acabou com as liberdades constitucionais. Resultado, isso inflamou mais ainda a população dos partidários do cara.
foram às ruas, por todos aqueles conflitos que vocês viram, devem ter acompanhado no fim de semana, né, ó, e ele voltou por cima da carne seca, o Hugo Chávez, né, ó. Mas é mais um país com um problema político e uma certa questão econômica de empobrecimento da população. Tá, ó. Reforma sendo feita internamente. Agora, o detalhe importante é o seguinte: na Venezuela, há 2 anos atrás, aconteceu em função de problemas climáticos, né, dessa disfunção climática, que aconteceu na Venezuela, principalmente em Caracas, né, chuvas torrenciais que fizeram que as áreas mais pobres fossem atingidas, tipo, gente, que nós temos no Rio de Janeiro. A população venezuelana cresce tanto de tal forma que começa a ocupar espaços determinados em áreas de encostas. Quando chove demais, o desmatamento das encostas faz com que aconteça o que, gente? Desmoronamentos. Aqueles processos que a gente vê constantemente no Rio de Janeiro, tá, ó, de ocupação de morros. Gente, essa ocupação é uma ocupação desenfreada, certo? Porque tira a cobertura vegetal e deixa a terra sem sustentação. Qualquer chuva mais forte vai entupir, né, ó, vai saturar o solo e certamente ele não vai conseguir sustentar e vai cair. E levou a uma catástrofe tremenda na Venezuela, principalmente nas áreas mais pobres, há 2 anos atrás, em função de chuvas torrenciais. Mas normalmente, quando se fala em Venezuela, a gente se liga à questão do petróleo, e por ser o único país da América Latina pertencente à OPEP. Tá? Normalmente, quando se associa a questão da Venezuela e essa instabilidade política que não é de hoje. Colômbia, gente. Bom, ontem explodiu uma bomba perto do ônibus, pertinho onde estava o cara que é candidato favorito às eleições na Colômbia, porque ele quer acabar com o quê? Com a guerrilha, né? Com as Farc. Então, ó, a Colômbia, gente, é um país com estabilidade constante, onde tem os cartéis, né, da droga. Então, olha aqui, ó, vou botar assim, cartéis ligado à questão da droga, cartel de Medellín, cartel de Cali, tudo mais, né? Com cada grupo dominando uma área específica do país, tá? O Pablo Escobar era o conhecido Robin Hood, colombiano, né? Na verdade é muito diferente do que faz os grandes chefes, né, do tráfico no Rio de Janeiro, por exemplo, sempre o Rio, né? Despertar a favela, a lei do silêncio, aquele negócio todo, né? Os grandes caras que são beneméritos das favelas, né? Que põem dinheiro ali assim, tá? Então todo mundo mais vai ficar, para um pouquinho, ó, pelo menos eu estou bem, teoricamente, né? Ó. Cartéis, droga, a questão das Farc, Forças Armadas Revolucionárias na Colômbia. São várias facções, e no vestibular que já apareceu, tá, ó, são de orientação marxista, né? Então são organizações de esquerda que dominam certas áreas do país. Tá? Até pouco tempo, gente, 40% da Colômbia, principalmente na área amazônica da Colômbia, estavam na mão das Farc, em conluio ou não com os traficantes. Muitas dessas Farc combatendo a questão do tráfico e outras até em associação, certo? Dependendo da orientação. Mas de qualquer maneira, né, gente, a proposta atual dentro da Colômbia é exatamente acabar com as Farc, o cara que foi alvo de atentado agora. Elas dominando parte do território colombiano. A atuação constante aonde, principalmente? Na selva amazônica. Tá? Na Amazônia. Onde nós temos, olha aqui, ó, voltando àquela questãozinha inicial, onde nós temos uma fronteira viva. Tem um limite estabelecido entre Brasil e Colômbia, certo? Limite estabelecido, Brasil, Colômbia, aqui assim, ó. Mas, gente, esses limites são dados astronomicamente, então tem um marco, certo? Que está no meio da floresta. Como é que pode determinar, botar uma linha, uma cerca, se faz no Brasil e da Colômbia? Existe o limite, mas a fronteira é uma coisa viva. Daí, então, a sacação, né? Sacação, já fui usar esse termo, para a prova de 2001 da URGS. Aquela história do Calha Norte. Né, ó, que eu falei assim, eu me lembro, olha aqui, gente, a URGS, olha como ela trabalha a questão, que eu falei agora das fronteiras, dos limites. Todo mundo
mundo está esperando a questão da Colômbia. Tá? Agora, qual é a implicação da questão das Farc, do tráfico de drogas, para o Brasil? A defesa do território. Como é que tu pensa a defesa do território do Brasil? Projeto Calha Norte. Me pergunte, o que caiu na URGS em 2001? Projeto Calha Norte. Então é como funciona a URGS, gente. Tá, ó. É como funciona a URGS. Estamos esperando, o que tem na Colômbia? Os caras têm uma questãozinha associada a esse fato. Tá? Então olha aqui, ó. Então, exatamente em função disso, gente, tá? Dessa fronteira viva, a questão do controle do território brasileiro. Daí a instituição do CIVAN, muita gente pensou que a resposta era CIVAN. CIVAN, nós vamos ver depois do Brasil direitinho isso aqui, mas CIVAN é Sistema de Vigilância da Amazônia, de cobertura da Amazônia, para evitar exatamente esse tipo de coisa. Mas a questão de povoamento, investigação mineral que se teve e defesa do território era o Calha Norte. Implicava a relação com a própria Colômbia. Mas, de repente, dentro da Colômbia pode ir uma outra questãozinha. Todo mundo espera a questão da coca, né? Mas os maiores produtores de coca são Peru e Bolívia, não a Colômbia lá. Tu faz a pasta em tudo, tu leva para lá. E é uma coisa que sustenta a população local, é uma coisa histórica e antiga, né? Ó, não é recente, né? A questão de mascar a planta de coca, né? Folha de coca, o negócio todo. O problema todo que vem em cima disso. Mas a Colômbia é um dos grandes produtores de café do mundo. Tá? Um dos maiores produtores de café, essa é a grande riqueza colombiana também, né? Ó. Então, é uma coisinha que de repente pode ser por aí. Ninguém espera que venha um café na Colômbia. Então, dentro da Colômbia esse quadro. Também de estabilidade política, principalmente em função da atuação das Farc e a questão do cartel, né? Dos cartéis da droga, né? Equador, gente, outro país que em 2000 botou o presidente para a rua. Tá? A questão da economia equatoriana, produtora de petróleo também, gente. O Equador foi da OPEP, né? O Equador pertencia ao OPEP, petróleo. A pesca é importante. Tá? Banana, economia do Equador. Mas mesmo assim, gente, mesmo assim, a economia de mal a pior. Os desmandos políticos também, né? A corrupção que é uma coisa extremamente normal dentro da América Latina. A população se revolta, põe o cara para a rua. Tá? E em 2000, gente, o Equador adota o dólar como moeda oficial. Questão da URGS 2001. Tá? Questão da URGS 2001. O Equador, em outubro de 2000, adotou, vejam bem, ó, outubro de 2000. Esse é um sinal para nós. Tá? Que os fatos que vão acontecendo até outubro, mais ou menos, são possíveis de cair na prova. Certo? Então, outubro de 2000, o Equador adota a moeda oficial, o dólar. Outubro de 2000. E a população põe o presidente para a rua, enxota o presidente do poder. Tá? Então, um outro país com problema político, estabilidade política, né? A Colômbia que mantém, e a Venezuela, né, está demonstrando esse ano. O outro país não está aqui, gente, a própria Argentina, né? A gente falou isso na semana passada. Então, a América Latina vivendo essa instabilidade política. Peru, gente. Tá, ó, o Peru é um país que tem recursos minerais e pesca. É importante a atividade econômica do Peru. Recursos minerais, principalmente a pesca. Aí então vamos associar aqui, gente, Peru e Equador. Tá? Peru e Equador, olha só. Aqui atua a corrente de Humboldt. Nós vamos trabalhar em extrativismo animal, que a maior atividade de pesca que existe no mundo está associada a correntes frias. Nós vamos trabalhar isso aqui, então vou situar para ti agora. Tá? E que essa condição da corrente de Humboldt, ou corrente do Peru, uma corrente fria, olha assim no sentido dela, ó, vem de maiores latitudes, para latitudes equatoriais, quer dizer,
Tu permite que essa corrente fria dê uma condição de viscosidade, maior atividade pesqueira nesses espaços. Então atinge diretamente aqui o Peru e o Equador. O El Niño prejudicou, inclusive, essa produção pesqueira nesses dois países. O Peru, o problema do Peru foi qual? O problema do Peru também, um cara que renunciou, na verdade, né? Que foi o Alberto Fujimori. O Peru tem a segunda maior colônia japonesa na América Latina, primeiro do Brasil, depois do Peru. Tá? Certo? Então, só por esse nomezinho aqui, gente, eu posso matar a questão se os caras vierem com uma coisa assim. Maior colônia japonesa do Brasil, na América Latina, Brasil, depois do Peru, América Latina. O Alberto Fujimori ganhou uma vez a eleição, o Chaves ganhou constitucionalmente, ele foi eleito. Daí a posição do Brasil está apoiando a volta, né? A questão da democracia, enfim. O Fujimori ganhou uma eleição, ganhou a segunda eleição, provocou um golpe no Congresso lá para poder ser reeleito pela terceira vez, aí foi pego na corrupção, certo? Aí foi para o Japão, aí quando o Montesinos, que era o cabeça dele lá, ó, foi pego num vídeo, estão lembrados assim, foi o cara que teve um vídeo, então, ó, mas toda a questão da corrupção que foi flagrada, né, ó, o Fujimori lá no Japão, por ter cidadania japonesa, lá no Japão disse assim, ó, não volto. Ficou por lá, constitucionalmente guardado, sem poder ser extraditado. Então, o Fujimori, que provocou uma guerra, tá, ó, com o Equador, questão de fronteiras, Cordilheira do Cóndor. Quando o prestígio do Fujimori estava em baixa, ele voltou a estabelecer um conflito antigo que vem desde a década de 40 com o Equador. Na verdade, gente, é uma questãozinha que tem nesse livro mesmo, nós vamos fazer depois, com outros conflitos, a questão da Cordilheira do Cóndor, a questão do direito à navegação na Amazônia. Em suma é isso. Tá, ó, direito à navegação na Amazônia. Nessa Cordilheira do Cóndor tem um rio no Peru, tem um rio no Equador. Aí descobriu um terceiro rio. De quem será? Tá? Então, desde 40 tem um conflito entre Peru e Equador. Quando o Fujimori estava ali meio que para cair, ele reacende a questão, né, ó, do patriotismo peruano, né? Vai ter o apoio da população, essa terra é nossa, tal, entre o conflito com o Equador, o Brasil que vai arbitrar esse conflito, resolve-se o conflito, mas mesmo assim o cara vai ser reeleito em função desse populismo todo, né? Ó. Então o Peru também é um país que passou por essa instabilidade política, né, por mando e desmando de certas pessoas. A Bolívia, por incrível que pareça, a gente está calminha, porque a Bolívia tinha 2 golpes por mês, exagerando, né? Ó. Mas a Bolívia é um país que durante muito tempo só tinha golpe. É o país mais pobre da América do Sul. Tá, ó. É o mais pobre, mas onde muitos brasileiros vão estudar medicina, em Santa Cruz de la Sierra. Né, ó, que não é reconhecida aqui no Brasil, né, ó, não sei como é que é a situação atualmente. Mas é o mais pobre da América do Sul. Tá, ó, da América do Sul é o mais pobre. O que é Bolívia de riqueza, gente, fora a coca, que é exportada, né? Ó. A Bolívia tem de riqueza principalmente, gente, estanho, tá, ó, minério da cassiterita, tá, ó, o que faz com que Rondônia, que está na fronteira aqui, ó, com a Bolívia, seja a maior produção de cassiterita do Brasil. Então, estanho é importante, mas mais importante ainda, gente, é o gás natural. Esse que passa aqui por Caxias do Sul, né? Ele vem da Bolívia, que vai chegar em Porto Alegre. Então, gás natural, a Bolívia é grande exportador de gás natural, e o gás natural é uma matéria-prima importante ainda, fonte de energia dentro do quadro, né, energético mundial. Então, isso tem a Bolívia. O Chile, que saltou fora do Pacto Andino, gente, então nós já falamos, o primeiro país a adotar o neoliberalismo. O Chile é o país que mais cresceu, né, na América Latina nos últimos anos.
em função da política adotada já na década de 80, no final da década de 80. Um país que enfrentou uma ditadura feroz, né, gente, do Pinochet, certo? Em 73, quando ele depõe um governo constitucionalmente eleito de Salvador Allende, né, ó, explodindo lá o La Moneda, que era o palácio, né, do governo, em Santiago. Mas o Chile é esse país aqui, né, ó, a posição dele. Então a questão exatamente, o que Chile tem de riqueza, gente? O Chile tem cobre. Tá, um dos maiores produtores de cobre do mundo. E cobre, gente, é importantíssima, uma liga importante para a fabricação de fios, principalmente na questão da energia e telecomunicações, né, ó. Cobre. E também é um país que tem muitas minas de salitre, que é importante na fabricação de pólvora, armamentismo. Daí o golpe, né, que aconteceu em 73, o que aconteceu quando o Allende é eleito? Ele nacionaliza as minas de cobre e salitre. Isso vai trazer descontentamento, né, para a camada mais rica da população que estava associada a grupos ingleses americanos. Então aí que a CIA vai arquitetar o golpe de Estado contra e a desestabilização do Estado de Direito chileno, né? Então, o Chile, cobre, salitre, importantes na telecomunicação e importante na fabricação de armamentos, né? Ó, então, a importância do Chile nesse contexto. Mas o Chile é um país que se industrializou também, tá? Abrindo seus mercados a partir do momento que ele adota a política neoliberal a partir do final da década de 80. Certo? Vamos fazer agora o 35, gente. Exercício 35, se eu não me engano é esse. Eu quero que vocês me façam o exercício 35. Toda extensão territorial de todos os países que pertencem ao Mercosul. Então no Mercosul direito tem desde aqui da Terra do Fogo até lá o Oiapoque da vida no Brasil. O Mercosul direito, extensão territorial de todos os países do Mercosul. Quando fala em Brasil, está falando do Oiapoque, é o Chuí da vida, né? Certo? Esse é o Mercosul de direito. Agora existe o chamado Mercosul de fato. Onde é que as coisas acontecem no Mercosul? Entre São Paulo e Buenos Aires, entre o sudeste do Brasil e a região de Buenos Aires. Mercosul de fato, que é o que está aí, gente, o núcleo geoeconômico do Mercosul, esse que envolve esse espaço que vai ali da área de Buenos Aires até o sudeste brasileiro. Este é o Mercosul de fato. O núcleo geoeconômico do Mercosul é o Mercosul de fato. Então olha só a separação aqui, ó. Um é toda a extensão do Mercosul, seus países. Outro é onde as coisas do Mercosul realmente acontecem. Ou em outras palavras, gente, onde estão os mercados dos países do Mercosul. Mesopotâmia. A Mesopotâmia, entre os rios Uruguai e Paraná. O que é que há de importante aqui, gente? Agropecuária. Não é tão diferente do Rio Grande do Sul, tá? Esse espaço aqui, então, a agropecuária entre os rios Uruguai e Paraná. Quer dizer, que atravessa o limite ali, né, do rio Uruguai, entra na Argentina, está na Mesopotâmia Argentina. Desértica, deserto frio, tá, ó. Então, características de aridez, deserto frio, tem médias latitudes, não é um deserto tropical. E por ser um deserto, gente, baixíssima densidade demográfica. A área de deserto não tem alta densidade demográfica. Baixa densidade demográfica. O que mais tem dentro da Patagônia? Ovinocultura, criação de ovelhinhas. Mas a riqueza da Patagônia, gente, que é a riqueza argentina, petróleo e gás. Nós vamos ver que a Argentina é o maior fornecedor de petróleo do Brasil hoje. Tá? E a Venezuela o segundo. De quem mais o Brasil compra petróleo hoje? Da Argentina e da Venezuela. São os principais fornecedores. O Brasil produz cerca de 75% a 80% das suas necessidades. A maior parte do petróleo, mais de 50% do petróleo que importa vem da Argentina
e da Venezuela. No gado leiteiro, gado de corte, enfim, tá, ó. Soja, trigo, boi, certo? Ó. Então, gado bovino, enfim. Área, gente, que estava no texto aquele, rumo ao mercado comum que tem no livrinho de vocês. Área, pessoas, olha aqui, ó. Esse espaço aqui tem tremenda vantagem, está no texto, depois tu reafirma, tremenda vantagem sobre a agropecuária moderna no Brasil. Porque é uma área de melhor clima, é uma área de melhor solo, e que está no sistema de produção capitalista muito antes do Brasil. Investimento de capitais ingleses desde o século passado. Enquanto no Brasil, olha aqui, ó, daí a relação, gente, importante para nós então. Quando envolve Rio Grande do Sul, a economia do Rio Grande do Sul é semelhante à economia do Pampa argentino. Se os solos na Argentina são mais férteis, se o clima é mais propício, a produção argentina leva vantagem, a produção agropecuária argentina leva vantagem sobre a produção agropecuária do Brasil. Quem sofre mais com essa concorrência? O sul do Brasil. Olha aqui, ó. Essa extensão do Pampa argentino. E é também, gente, o Pampa argentino, a região industrializada. As regiões industriais da Argentina estão no Pampa argentino. Uruguai, tá? E falando do Paraguai daqui a pouquinho. Uruguai. Gente, lembra assim do Uruguai. Quer ver, ó? O Uruguai é o quê? Uma grande fazenda. Tá, ó. O Uruguai é uma grande fazenda. A agropecuária no estilo da Argentina, gente, é o que caracteriza a economia uruguaia. O Uruguai não é um país industrializado, na verdadeira acepção do que é industrialização. O que o Uruguai tem no máximo é indústria de bens não duráveis. Tá, ó. Certo? Então, olha aqui, ó. A indústria de bens não duráveis, nós vamos ver, vai ser indústria alimentícia, indústria têxtil, o que garante a economia industrial uruguaia. Mas, na verdade, gente, o Uruguai é simplesmente uma grande fazenda. E se diz assim, ó, é uma grande fazenda com sede em Montevidéu. Em Montevidéu, gente, na área de Montevidéu vive 80% da população do Uruguai. Assim como 80% da população da Argentina vive no Pampa. Então, ó, a população no Uruguai e na Argentina é muito concentrada, caracterizando o quê? Baixas densidades demográficas para o restante do país. Isso é uma condição geográfica importante para jogar na prova para nós. A associação que tem que ser feita. Se a população está concentrada, 80% da população da Argentina está concentrada no Pampa, sobra o quê para o resto? 20% mal distribuído. Então, baixas densidades demográficas. Concentração, alta densidade. No Uruguai, gente, alta concentração da população na capital Montevidéu. O resto do Uruguai, gente, sendo uma grande fazenda, baixa densidade no interior do país. Tá? Caracterizando então essa produção agropecuária. A agropecuária é o que se destaca. A indústria uruguaia está ligada à sua atividade econômica principal. A agropecuária. Indústria, doce de leite, lã, indústria têxtil. Tá? Ovinos, né? Então, couros. A indústria uruguaia está ligada à agropecuária. Tá? Isso caracteriza o Uruguai. E o Paraguai? Pegou ali, sem problema, associou, a indústria uruguaia está ligada à atividade agropecuária. Você complementa essa atividade, portanto, né? Ó. Então vai encontrar fábricas, indústrias pesadas dentro do Uruguai. São indústrias associadas, são agroindústrias, enfim, né? Ó, nesse sentido. E o Paraguai, gente? O que tem o Paraguai de interessante? Contrabando? Gente, o Uruguai se destaca por ter no comércio, né, ó, principalmente o comércio na fronteira, que é uma coisa viva, né, ó, comércio na fronteira, o comércio formiguinha, o contrabando. Agora, por favor, quando fala produto paraguaio, gente, é que entra livremente no Paraguai, e a partir daí o contrabando. O Paraguai não tem atividade industrial, o Paraguai tem soja. Produção de soja.
Soja que é escoada por Paranaguá, porto do Brasil. Qual é o porto paraguaio? Paranaguá. Então o Mercosul favorece o Paraguai na questão de escoamento da sua riqueza, que é a soja. O Paraguai ainda tem petróleo, começa a ser explorado, aonde? No Chaco paraguaio. Que permite entender de repente que o Chaco argentino também tem a ter petróleo. E é exatamente no Chaco boliviano que vai ter gás natural. Petróleo no Chaco. E a questão, gente, o Paraguai é exportador de energia, porque construiu Itaipu com o Brasil. Então metade da produção de Itaipu deve abastecer o Paraguai. O Paraguai precisa dessa energia de Itaipu? Absolutamente. Quem precisa realmente da energia de Itaipu? O Brasil. O que o Paraguai faz? Vende energia para o Brasil. Assim como vende energia para a Argentina, que é a barragem de Corpus, tá? É a Binacional Argentina-Paraguai. Olha aqui, ó, Corpus, também no Rio Paraná. Itaipu com o Brasil, Corpus com a Argentina. Então o Paraguai exporta a Argentina para o Brasil, exporta a Argentina para o... E na hora, hein? Para a Argentina. Gente, mapeemos aqui a América, hein? Alguma coisa daqui vem para nós, vamos dar uma ligada e fazer a associação que eu falei para vocês, tá? Olha aí, ó, sexta-feira todo mundo lá, tá, gente?